Então, a live caiu 5 vezes. Todo mundo fazendo vídeo, todo mundo, né, em casa trabalhando. E hoje o nosso tema é muito polêmico. Devido a tudo que a gente vive e devido ao medo que muitas pessoas têm do tema que eu vou falar hoje. Então, quem não tem limão, faz uma limonada e esse conteúdo vai chegar a você que quer. Mas vai chegar de uma forma diferente. Não vai ser pelo Instagram, a live 3, mas eu vou gravar a live aqui e vou subir no YouTube. E quem quiser assistir, vai assistir sim, porque não podemos parar. A gente tem que ver o obstáculo e ultrapassar. Então a gente pode ultrapassar desse jeito e é assim que vai ser agora. Então olha só, eu tava contando uma história e que a minha mãe, eu tenho uma mãe americana, né, que eu conheci aos 17 anos de idade. Eu fui pra lá, eu fiquei lá, morei lá, depois morei direto 3 anos, não voltei mais pro Brasil, né, e até hoje a gente se fala, né, eu vou pra lá direto, ela já veio aqui pro Brasil 2 vezes e por aí vai, é mãe e filha mesmo. Então eu liguei pra ela, pra saber como ela tava, isso na semana passada. Ela mora em Illinois, então parece que é o 2º ou 3º estado que tá com problema lá, entendeu? Ela falou, Carla, aqui tá do jeito que tá, né, etc, etc, mas eu quero que você saiba o seguinte, minha filha, e é essa parte da história que tem a ver com o que eu vou falar. Porque eu perguntei assim, engraçado, né, mãe, que a internet ainda está funcionando, então eu sabia que o problema na internet viria. Né? Quando todo mundo começasse a ficar em casa, as criançadas vendo os filmes, os pais trabalhando, ia dar um overbook aí na internet. E é o que a gente está vendo agora, né? O Instagram não está conseguindo entregar com tanto de conteúdo, tanta gente fazendo live. E aí eu falei para ela, nossa, engraçado que a internet ainda funciona. Então, enquanto funcionar, a gente vai se falando. Na hora de desligar, ela fala assim, ó, Carla, eu quero que você saiba que independente da nossa distância, independente de internet funcionar ou não, independente de eu conseguir falar com você de novo ou não, eu quero que você saiba que eu te amo muito, eu te amo independente de tudo isso e eu quero que você faça uma coisa, faça o que for possível e impossível pra gente se encontrar no paraíso. Eu sei que para você que talvez não acredite nisso, né, pode parecer primeiro uma conversa mórbida e segundo uma loucura, mas eu vou te falar, para mim me deu uma paz que excede todo entendimento, entendeu? Foi um negócio assim, eu falei, gente, que mãe maravilhosa que eu tenho. Então, toda essa pergunta me fez outro questionamento que tem a ver com o capítulo 3, no capítulo 4, desculpa, o capítulo 4, que é onde nós estamos, Uma Vida com Propósitos, que hoje ele fala disso. Não é ainda o princípio, mas me fez eu pensar, né? Pra que estamos aqui na Terra? Pra quê? Por que nós estamos aqui, entendeu? Pra que a gente veio pra cá? E aí, pra quem acredita, né, na vida eterna, isso aqui que a gente vive, o aqui e agora, não é tudo que a gente tem. Você quer ver uma coisa? Quando você... É porque eu tive que mudar com a cadeira da varanda aqui dentro. Quando eu era... quando você tá grávida, né? Quando você tá pra nascer, que digo, você tá lá no escuro, quentinho na barriga da sua mãe, e aí do nada começa a sentir dor, começa a sair, você quer sair, aquela confusão, você vê talvez, né, como um feto, um clarão lá fora, e talvez você não queira passar por aquilo, você chora, você faz e acontece, e você não quer porque é o medo do desconhecido, e o que acontece é que depois que você sai daquela barriga, sai daquela zona de conforto, sai daquele aconchego, você não pode mais voltar atrás. E agora ele se transformou, agora ele não está dentro mais da barriga, ele passa a crescer fora da barriga, e a eternidade é a mesma coisa. Como assim, Carla? Tendo em vista que a gente vai passar a eternidade, né? A eternidade, uma coisa que não tem fim, depois dessa vida aqui, essa vida aqui passa a ser como 9 meses dentro da barriga.
Então, a eternidade é a mesma coisa, né? A gente fica com medo e etc, etc. Mas se a gente vai passar esse tempo todo, né, na eternidade, e a gente tem esse tempinho aqui na Terra, vale a pena a gente repensar para que estamos aqui, né? O instinto nato que nós temos é de sobrevivência, né? Se a gente tentar se afogar, se não tiver alguma coisa que segure a nossa tendência é ir buscar ar, porque a gente foi feito para sobreviver. E essa imortalidade que a gente tem, ela vem do Criador, que é eterno, né? E que não morre, entendeu? E que vive na eternidade. E essa vontade da gente viver, mesmo em situação de morte, né? É justamente disso, porque a gente é a imagem e semelhança do Criador. Então, ó, tá aqui, ó, no nosso DNA, a gente é nato, esse instinto de sobrevivência. E aí, olha só o que tem aqui, ó, tem no livro, e eu achei essa frase linda e eu vou ler pra você, ó. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso acontece porque Deus destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Então, do seu destino é viver eternamente. E a morte, gente, né, que agora é um tempo até propício de falar isso, porque a gente fica em casa, não fica. Se a gente não ficar em casa, muita gente vai morrer. E se ficar em casa, a economia vai morrer. Então, assim, talvez, assim, eu fiquei receosa. Eu falei, Senhor, por que esse capítulo 4 agora? Mas tudo tem a hora certa. E talvez com essa live eu te dê uma outra conotação para uma coisa que a gente às vezes acha que parece ser tão anormal e tão injusto, que é a morte, né? E às vezes tem até aquele ditado que diz assim, a única certeza que nós temos na vida é a morte. Bom, cada um acredita no que quer e tá tudo bem. Mas para mim eu falo, a única certeza que eu tenho na vida é a eternidade. Se você quiser ficar com a morte, beleza. Mas eu te convido a pensar agora que a única certeza que você tem na vida é a eternidade. Eu tenho até um tio meu, que ele é médico, e nessa época de coronavírus, a filha dele me ligou, preocupada, porque você sabe que papai tá doente e ele está aí na linha de frente, não quer nem saber, e bebê. E aí eu falei pra ela, a gente tem que saber não o porquê a gente quer viver. Mas no dia que a gente encontra o nosso propósito, a gente passa a saber o porquê a gente morreria. O porquê você deixaria de viver. Olha que doido. E mesmo que a família não entenda, né, que pode perder uma pessoa querida, ele morreria se ficasse em casa. Porque ele descobriu uma causa para ele morrer. Ele descobriu o propósito dele. E sabe por que isso parece um absurdo? Porque poucas pessoas vivem de propósito. É por isso. A partir do momento que você não sabe qual é o seu propósito, você acha um absurdo conhecer alguém ou ter alguém nesse mundo que daria a vida por uma causa. Mas graças a Deus elas existem. E aí, a Bíblia, olha só que doido, Bíblias 2 Coríntios 5:1, se você for lá, você vai ler, mas o livro ele traz uma tradução mais ou menos assim, ó. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. Então, isso é 2 Coríntios 5:1. Então, vale a pena, né, a gente perder tanto tempo e se questionando tanto com aqui e agora? Ou será que vale mais a pena a gente pensar como se preparar para o nosso grande porquê, né? Aqui, nós temos várias opções. A gente pode fazer isso, a morte, mas a verdade é que a eternidade só tem duas opções. Ou o céu ou o inferno. E isso daí vai depender de você para onde você quer ir. Deus quer todo mundo com ele no paraíso. Mas você tem a decisão da sua vida, porque ele te deu o livre-arbítrio.
Então você decide se você quer passar o resto da sua vida no céu ou se você quer passar o resto da sua vida no inferno. E aí, como é que vive no paraíso? É amar Jesus, aceitar Jesus no seu coração. E quando isso acontece de verdade, você vive uma transformação. E aí você passa a entender por que você passa a escolher novas escolhas. Porque seus valores mudam. Porque seus valores passam a ser alinhados com os valores eternos. Já pensou uma pessoa assim que não acredita em nada disso? Tá? Não acredita em vida com Jesus após a morte, não acredita em nada disso. O que faria ela tomar certas escolhas? O que faria? Aliás, a gente tem até aquele viva como não se tiver, Viva como se não existisse o amanhã. Isso é uma lavagem cerebral, para você não pensar para onde que você vai depois da morte. E aí as pessoas estão vivendo aí como se não tivesse amanhã. E agora o mundo parou, pessoas estão pensando em novos valores, novas prioridades estão sendo reordenadas, né? E aí que eu fiquei com receio dessa live, porque protege os velhos, não protege os velhos, e aí a gente não sabe nada desse vírus, e talvez esse vírus também pegue em pessoas saudáveis, e não passa de uma gripezinha. A verdade é que a gente está num mundo de incerteza. E dessa certeza, a única coisa que eu sei é que tá todo mundo certo e tá todo mundo errado. Porque a gente não sabe de nada. E na incerteza, qualquer ideia é palpite. Entendeu? Então, na minha convicção é o seguinte: eu tenho eternidade e todo mundo um dia vai morrer. Apesar de que a gente só discute sobre isso, né, normalmente em enterros, né, funerais, e normalmente é uma despedida mórbida. Não tô falando para você não sentir saudade, você vai sentir saudade, mas é tão diferente ir para um enterro de uma pessoa que é cristã. É tão diferente ir para o enterro de uma pessoa que viveu essa vida aqui sabendo aonde ela ia chegar. Você já foi? Você já viu o desespero de pessoas que morrem e não tem Jesus no coração? E você já viu o desespero das pessoas que quando aquela outra morre, pode ter certeza que a pessoa que mais chora no seu enterro, né, no enterro da pessoa, no seu enterro você não vai ver. Mas não é a pessoa que mais sente saudade de você. Mas normalmente é a pessoa que tem mais dívida com você. É a pessoa que não falou eu te amo quando queria te ter falado. É a pessoa que não te abraçou e queria ter te abraçado. É a pessoa que não pediu perdão. Bom, mas isso não tem nada a ver com o que está escrito no livro, mas pode ser, né? Não estava nem no script, então pode ser que tenha servido para você. Bom, você que escolheu viver sem ele aqui na Terra, também tá tudo bem. Você também vai viver sem ele na eternidade. E tá tudo bem, a gente não precisa brigar. Né? A gente não precisa ficar... você é responsável pela sua vida. E você pode escolher onde que você quer passar a eternidade. Eu só tô te dizendo o seguinte: a eternidade com ele não só é melhor lá no futuro, porque a gente sabe quem não for para a eternidade para onde vai terminar indo, mas aqui na Terra, com ele é muito mais fácil, mesmo em épocas de provações. Eu não entendo como que uma pessoa consegue passar essas tribulações sem ter uma força que vem dele. Ele é o Consolador, né? Ele pode ser, ele é o grande eu sou. Então, na verdade, quando ele fala eu sou, ele pode ser tudo aquilo que você precisa naquele momento. Então, assim, hoje, entender que a morte não é o fim, mas é o começo do nascimento da sua eternidade, pode fazer todo o diferencial da sua mente. Eu vou repetir isso, que pode ser que você não tenha apego. A morte não é o fim, mas é o começo do nascimento de toda a sua eternidade. E esse nascimento pode ser bom ou ruim, dependendo do que? De suas escolhas. Ele quer todo mundo vá para o céu, mas nem todo mundo quer ir para o céu. Então, assim,
o mais interessante, que eu já vou pro finalzinho, porque essa live tá bem diferente, é o seguinte: Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. Todo mundo nasce com um propósito, como a gente já falou, planejado antes do ventre da sua mãe. Mas o seguinte, o nosso propósito não termina aqui. E para você continuar o seu propósito ou não, isso depende de sua decisão. Nosso tempo aqui passa, num piscar de olhos. Mas a decisão que você toma hoje dura para sempre. Ela vai decidir a sua eternidade. É você que decide, então, gente, se a sua morte vai ser o fim da vida ou o nascimento da sua eternidade. É isso. Foi bem rapidinho, mas faça um dia extraordinário. Amanhã estaremos aqui com a live 5. Não sei que forma a gente vai entregar, mas a gente vai entregar.